Ela é Paola Estefania Takashi, nasceu em 1988 na província de Salta e era filha de Mariela Takashi. Seus familiares e amigos, aquelas pessoas que eram mais próximas a ela, a descrevem como uma mulher muito amável e inteligente, com um grande senso de responsabilidade. Era uma pessoa que estava sempre tentando melhorar. Ao terminar o ensino médio, em 2007, com apenas 19 anos, mudou-se para a província de Tucumã para estudar na Universidade Nacional de Tucumã. E embora Tucumã não fique terrivelmente longe de Salta, é um esforço e também significa se afastar de todas aquelas pessoas que conhecia. Apesar de tudo, esse esforço valeu a pena. Já que depois de alguns anos ela se formou como professora de inglês, Paola conseguiu construir sua vida na província de Tucumã. Começou a trabalhar como professora de inglês em diferentes níveis, desde escolas primárias até institutos terciários. Tinha alunos de todas as idades, todos que conheciam Paola, desde seus alunos até colegas de trabalho, pessoas que simplesmente se cruzaram naquela época com ela. Concordam que Paola era uma professora muito boa, muito querida pelos seus alunos em geral. Paralelamente à sua vida profissional, sua vida pessoal também continuava progredindo. Ela alugava seu próprio apartamento, estava em um relacionamento com uma garota chamada Ana, gostava muito de sair para passear e frequentemente visitava sua família na província de Salta. No geral, a vida de Paola estava indo bem até 2014 ou 2015. Nessa época, ela estava dando aulas no Instituto Mark Twain para o curso de tradução em inglês. Neste curso havia um aluno bastante peculiar. Seu nome era Maurício Gilberto Parada Parejas, um homem da mesma idade que ela. Parejas era uma pessoa com um comportamento estranho, destacava-se por certas atitudes. Seus colegas de classe diziam que ele sempre se sentava sozinho, que não interagia muito com as outras pessoas, e que quando havia que fazer trabalhos em grupo ou algo do tipo, ele se recusava a compartilhar seus dados, como seu telefone celular, porque não queria que os outros tivessem essa informação. Além disso, não é que eles pudessem saber muito mais sobre essa pessoa, porque ele costumava faltar bastante às aulas. Além desse comportamento, que os outros sentiam como algo atípico até agora, Parejas era simplesmente um aluno um tanto conflituoso, mas nada mais. Tudo mudou quando, após um exame, ele ficou bravo com sua professora, ou seja, com Paola, porque ela lhe deu uma nota ruim. Isso chamou muita atenção, já que a suposta nota ruim que Paola lhe deu era nada mais nada menos que um 8. 50 sobre 10. Em que todos podemos concordar, não é realmente ruim, é mais do que aprovado. Portanto, era um tanto estranho ele ter se irritado com aquilo. Ainda assim, como eu disse, Parejas ficou irritado e de fato não parou por aí, ele a ameaçou. Após este incidente, ele parou de frequentar as aulas completamente, embora seus colegas digam que às vezes ele rondava as áreas próximas ao instituto durante o horário das aulas. A partir daí, começou um verdadeiro calvário para Paola, que culminaria 5 anos depois da pior maneira. Parejas começou a hostilizar e assediar Paola de várias maneiras. Ele mandava mensagens, ligava para ela, enviava e-mails, basicamente qualquer tipo de e-mail pelo qual ele pudesse se comunicar com ela, ele usava. Às vezes eram mensagens mais inocentes, por assim dizer, algumas incoerentes, como se de repente ele mandasse memes ou imagens, mas em outras ocasiões eram diretamente mensagens ameaçadoras. Como você pode imaginar, diante desse tipo de comportamento, Paola tentou obviamente bloqueá-lo de todos os lugares possíveis, mas Parejas continuava usando novos métodos para assediá-la. Ele criou dezenas de perfis falsos para poder continuar enviando mensagens para ela. Paola chegou ao extremo de eliminar todos os tipos de redes sociais para ver se de alguma forma isso limitava o homem. Mas não foi assim. O assédio não foi apenas virtual, mas ele começou a rondar os lugares que Paola frequentava, como as escolas onde ela dava aula ou a academia que ela frequentava. E claro que ele fazia questão de deixar claro que estava por perto. Seu objetivo era assustá-la, fazer com que ela soubesse que estava sendo perseguida, que soubesse que ele era uma ameaça para ela. Durante todo esse tempo, além disso, Paola fez denúncias à polícia porque o assédio era tanto que acontecia. Especificamente os bloqueios de redes sociais, mensagens e chamadas.
Não podia pará-lo de outra forma, então foi à polícia, fez a denúncia pelo assédio que estava recebendo. No total, fez cerca de 22 denúncias, algumas feitas pela mãe de Paola, das quais apenas 14 foram transformadas em processo. Ou seja, são as que foram levadas em consideração. Infelizmente, apesar de todas as denúncias feitas, a justiça nunca fez nada. De fato, apenas uma vez no ano de 2017. Uma das denúncias teve a possibilidade de ir a julgamento, mas o juiz responsável pelo caso, o juiz Juan Francisco Pisa, arquivou o caso sob o argumento de que não havia provas suficientes. E para não desperdiçar recursos do Estado, em um áudio que se tornou público após o crime, a própria Paola conta o que estava vivendo e acusava a má conduta da justiça. Inclusive acusando que toda vez que ela fazia uma denúncia, pouco tempo depois, recebia mensagens ou ligações de casais. Ela acreditava que era porque toda vez que fazia uma denúncia tinha que deixar seus dados, como seu telefone ou seu e-mail. Então, quando casais eram notificados da denúncia de alguma maneira, ele conseguia esses dados, como seu número de telefone, para continuar a assediá-la. Todas as vezes que fiz uma denúncia para mim, pediam dados e às vezes eu recebia ligações de números, daqui em particular, onde eu atendia, e eles ficavam calados. E era quando tudo isso estava em pleno processo de efervescência. Ele não envia mais fotos minhas, pois não tenho redes sociais, mas antes eram fotos minhas com tais mensagens. É passar perto, porque obviamente passa perto da minha casa, passa pela minha academia e eu sei que não deveria me incomodar. Entendo que são mensagens vazias e sem sentido. Sei que fisicamente o cara não vai me fazer nada, mas não consigo evitar de ficar louca quando vejo essas coisas. Quando chegam, estragam o meu dia. Pode-se ouvir no áudio como a própria Paola vivia em um estado de alerta permanente, embora continuasse pensando que o parceiro jamais lhe faria algum tipo de dano físico. Infelizmente, ela estava enganada. E é neste contexto, então, que passamos para o dia dos acontecimentos. Era 20 de outubro de 2020. Naquela noite, e sem nenhum motivo aparente, Parejas decidiu agir após 5 anos de assédio e hostilidade contra Paola. Naquela noite, ele a seguiu até a academia onde ela treinava. Lá, ele esperou pacientemente até que ela saísse do local e começasse a caminho de casa. Parejas começou a segui-la. Isso pode ser visto nas câmeras de segurança de alguns estabelecimentos. Finalmente, quando conseguiu se aproximar o suficiente, ele atacou traiçoeiramente, esfaqueando-a pelas costas. Em seguida, deu-lhe mais 5 facadas até matá-la. Tudo isso foi bem no centro da cidade. Os vizinhos e comerciantes da área foram alertados pelos gritos da vítima e saíram imediatamente. Parejas tentou escapar, mas foi cercado pelas pessoas do local que tentavam impedir que ele fugisse. Pelos gritos, pela situação, pelo lugar onde se encontravam, a primeira coisa que as pessoas pensaram foi que ele havia tentado roubar Paola, não que a havia matado. Ao se ver encurralado e após cometer este crime, Parejas decidiu com a mesma faca com a qual havia assassinado Paola. Neste caso, o culpado se matou, então não houve nenhum tipo de processo judicial. Ou seja, não houve desde o início nenhuma tentativa de salvar Paola. E mais tarde, obviamente, a justiça também não pôde fazer nada, porque ele mesmo se matou para não enfrentar as consequências de seus atos. Algumas investigações foram feitas, como a busca na casa deste homem, onde encontraram 2 cartas de despedida. Portanto, entende-se que Parejas estava decidido a tirar a própria vida após cometer o assassinato. Dessas 2 cartas, uma estava impressa e tinha a assinatura, esclarecimento e documento de Parejas, a outra estava escrita à mão e era muito semelhante à primeira. Aparentemente era um tipo de rascunho que ele havia feito. Quero ser breve, quero que todas as minhas coisas, filmes, roupas, CDs, etc. Quero que as queimem, nada fica com ninguém, eu quero ser cremada. Culpem o cachorro, filho dele de Washington, Héctor Navarro e o juiz Victor Manuel Ruges. Os desgraçados que me prenderam por não fazer nada e depois me libertaram, sabendo que eu tinha esquizofrenia, com surtos psicóticos. Eu não tenho culpa de nada, não pedi nem votei para nascer. A culpa é da mãe por ser irresponsável e imprudente em ter filhos quando não deveria, porque já era velha. A história dessa porcaria toda vai se repetir sem pensar. Mesma coisa. É juramento.
Lanço uma maldição ao universo e digo que o pior está por vir, então é melhor se preparar. E eu vou estar lá para Hirabessa com tudo. Veja, a próxima carta está manuscrita e é um pouco mais difícil de entender, mas diz basicamente o mesmo. Aqui é muito evidente o quanto ela culpa seus pais por sua experiência, existência, por tudo o que aconteceu e o que aconteceria. E ela deixa claro que não se arrepende de nada, diz, nunca o farei, nem peço perdão, nunca. Nestas cartas, Parejas, então, conta explicitamente que não se arrepende do que fez, inclusive diz que Paola merecia ser assassinada. Também se desvincula de toda a culpa e diz que os verdadeiros culpados são seus familiares, especialmente sua mãe, por não detê-lo, assim como também menciona alguns juízes e promotores que não fizeram nada para impedi-lo, quando era evidente, segundo ele, segundo o próprio assassino, que tinha problemas psiquiátricos, como esquizofrenia. Tudo isso que aconteceu então, ele podia ver, segundo o assassino, sua família também podia ver. Paola viu, seus amigos viram, seus familiares também viram. Os únicos que não pareciam ver o problema foram as pessoas encarregadas de lidar com esse tipo de assuntos, como o juiz que diretamente disse não há provas e permitiu que matassem uma pessoa. Embora o caso fosse muito fácil de prevenir, ou pelo menos muito fácil de começar a fazer algo, mesmo que seja uma coisa, até hoje a família de Paola continua pedindo justiça. Pois acreditam, e com razão, que é um crime que poderia ter sido evitado e que as autoridades não fizeram nada para impedir que isso acontecesse. Lembremos que Paola denunciou mais de 20 vezes seus parceiros, mais de 20 vezes, além das que também foram feitas por sua mãe. No ano de 2021, o juiz Juan Pisa, que já mencionamos e que havia sido responsável por absolver os parceiros, foi levado a julgamento político. Em uma das muitas denúncias que ele havia recebido, a única, de fato, que havia chegado à instância judicial. Talvez se isso tivesse continuado, Parejas teria sido julgado e preso e a morte de Paola poderia ter sido evitada. Pisa foi destituído de seu cargo, acusado por não cumprir seu dever como servidor público. Até agora, ele é o único que teve consequências pelo caso de Paola. Sua família continua reclamando de muitos outros promotores que receberam as denúncias de Paola e nunca fizeram nada a respeito. Também acusam a família de Parejas por não tê-lo detido, apesar de saberem de todos os problemas que ele tinha. Foi até descoberto que o irmão de Parejas trabalhava no governo da província de Tucumã e que talvez por isso ele se livrava tão facilmente das denúncias que recebia. Embora ainda não haja muita informação a respeito, e seu irmão, Ronald Parejas, nega completamente ter estado envolvido em qualquer coisa que tenha a ver com seu irmão. E assim, sem nenhuma conclusão boa para tirar de tudo isso, absolutamente, é que chegamos ao final do vídeo. Digam-me o que pensam sobre este caso e se o conheciam. E certamente, mas certamente, devem conhecer alguma outra história semelhante na qual a ninguém parece se importar que uma pessoa estava em perigo. Aqui estão os Patreons e os membros do canal, obrigada por me apoiarem através desses meios. E sem mais nada para dizer. Aqui tem um vídeo novo, aqui tem um vídeo recomendado, podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus!